E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto, fechando uma semana e começando um mês de muita alegria, cara. Que mês maravilhoso fevereiro que a gente teve e vamos ver como que vai ser Bitcoin nesse mês de março. A gente está apresentando resistência na região dos 60 mil dólares, mas o ativo ele se mantém forte e não quer perder esse ponto. Eu vou te explicar tudo que a gente precisa ficar de olho, o que eu estou fazendo nesse exato momento e como se preparar para o eventual movimento de volatilidade que está para acontecer logo depois da vinheta. Pessoal, olha essa alta do Bitcoin que vem acontecendo ao longo dessa semana. O ativo chegou até lá nos 64 mil dólares e vem apresentando uma certa resistência e também queda de volume, que fica ainda mais nítido, mais perceptivo nos gráficos menores. Enquanto isso, as instituições elas estão tentando segurar o preço abaixo dos 64 mil dólares, mas antes de começar, a BingX, que é a corretora aqui que está apoiando o nosso canal, está com uma promoção aí de depósito. Ela permite com que você crie contas sem precisar fazer KYC, sem burocracia, para ter acesso a todos as funcionalidades, trade derivativo, spot, copy trading, sem precisar de verificar sua identidade. E para comemorar os 60 mil dólares que a gente rompeu essa semana, a gente está com uma promoção para você ganhar até 360 dólares simplesmente por estar criando a sua conta e fazendo depósitos. Eu estou explicando aqui porque tem gente que está criando conta e não está depositando e depois vai reclamar que não recebeu dinheiro. A gente tem vários cupons, vários vouchers aqui, que à medida que você for depositando, você vai ganhando dinheiro. Então, por exemplo, você cria sua conta e deposita 100 dólares, você vai ganhar 30 dólares por estar fazendo isso. E aí aqui, né, se você depositar mais 400 além daqueles 100 dólares, você ganha mais 30 dólares. E aí você vai ganhando, liberando esses cupons, até que se você depositar 5 mil dólares, você vai ter no total os 360 dólares. Então essa promoção é por tempo limitado, não basta você criar a conta. Teve gente que criou a conta numa outra promoção antiga, deixou para depositar no último dia, só que aí esse cronômetro já estava zerado e a pessoa não garantiu o dinheiro, tá? Os cupons eles são limitados. Se você quiser saber mais detalhes, clica no link que está fixado no primeiro comentário que você vai ser redirecionado para essa página e tem todas as regras aqui referentes a como que você consegue tá utilizando. Mas galera, é o seguinte, o Bitcoin nesse exato momento ele está muito esticado, certo? Praticamente todos os tempos gráficos. Se a gente vier aqui no diário, a gente está em sobrecompra. Se a gente vier aqui no semanal, a gente está em sobrecompra. Se a gente vier no mensal, a gente está em sobrecompra. Isso porque a gente fechou o mês de fevereiro com mais de 43% de lucro, mas a gente já está subindo há praticamente 7 meses, né? Março agora é o 7º mês de alta do Bitcoin. Então é normal que a gente tenha uma diminuída de volume, um certo desinteresse quando a gente chega nessa zona. Eu até apaguei aqui sem querer. Quando a gente chega nessa zona que é a zona próxima ao topo histórico, próxima às máximas da história do Bitcoin, que é justamente a região entre os 65 e os 69. E o que me preocupa nesse exato momento? A gente tem bastante liquidez. Eu vou até atualizar esse gráfico aqui, ó. A gente até trava um pouquinho essa página aqui, eu não sei porquê, mas enfim. A gente tem muita liquidez do lado vendedor, sim, mas do lado comprador a gente tem muito mais. E isso, de certa forma, merece atenção. Bom, isso aqui não está atualizando de jeito nenhum. Olha o tanto de liquidez que a gente tem aqui no curto prazo, até os 63 mil dólares. Eu não duvidaria nada do mercado vir aqui captar esse tanto de liquidez. Mas se a gente olhar esse mesmo período, ó, 24 horas, se a gente pegar aqui esse mesmo período de um dia, das últimas 24 horas, e ver a quantidade de pessoas que abriram posições, a gente vê que a maior parte das posições alavancadas, elas estão em long. Então a gente tem muita liquidez aqui na região próxima aos 63, né, caso a gente compare aqui, mas se o preço ele chegar ali perto dos 60 e ir para os 59, essa é a grande liquidez mesmo do mercado e é aqui que está me preocupando, justamente porque atualmente a maior parte do mercado ela está comprada. O nosso long short ratio ele voltou a ficar positivo e a gente está com o open interest que está praticamente aqui nas máximas históricas, 27,4 bilhões de dólares. E a gente consegue ver que a maior parte desse capital está comprado. Em outras palavras, se o preço ele começar a cair, pessoal, a gente pode ver movimentos mais intensos no mercado que vão buscar aí essa captação de liquidez, tá?
Então, se a gente for olhar aqui no gráfico diário, a gente está formando um padrão conhecido como Inside Bars, que é quando a gente tem uma barra muito grande, aí a barra do dia seguinte ela não consegue superar os limites, então as pessoas começam a operar utilizando o limite dessa nova barra e o mercado ele vai só se estreitando até que chega um determinado ponto que a gente tem um rompimento ou para cima ou então para baixo. Esse rompimento pode ditar aí a próxima direção, né? O que a gente pode ficar de olho aqui no mercado nesse exato momento. Para o Bitcoin especificamente falando, galera, eu acho muito arriscado operar, tá? Porque a gente chegou numa região com um clímax no volume muito grande, né? Então a probabilidade disso aqui ser um topo pelo menos local é muito grande, certo? Até mesmo porque a gente está numa região de extrema resistência e nesse exato momento as instituições e as grandes ordens elas estão buscando vendas. A gente está vendo uma pressão vendedora muito grande, pouco interesse comprador e a maior parte das pessoas já compradas. Então não são aquela galera que vai comprar para fazer o preço subir, e sim a galera que comprou e está de braço cruzado esperando o preço subir. Se o preço cair, essa pessoa vai tomar stop, vai ser liquidada, isso vai puxar bastante o mercado para baixo. Então eu acho muito arriscado operar o Bitcoin nesse exato momento, justamente porque se você comprar, você vai estar comprando próximo a uma região de resistência. Mas você, se tiver que fazer alguma coisa, você tem que operar comprado, porque a tendência é de alta, ou seja, você não pode apostar contra essa forte tendência de alta, porque você vai estar jogando contra as probabilidades. Então o preço ele pode simplesmente vir aqui, pegar o seu stop, subir e começar uma força vendedora e ele voltar aí à região que ele tá, que ele vai continuar no mesmo patamar, não necessariamente cair, mas você vai ser estopado. Da mesma forma que você pode comprar, mas o preço ele também está extremamente esticado. E a chance de você comprar numa região de topo é muito grande. Então o que a gente precisa ficar de olho? Primeiro, né, regiões de Fibonacci. Se o preço começar a cair e a gente perder os 50 mil dólares, eu acredito que a probabilidade de a gente ver um pânico generalizado no mercado, ela é muito grande, muito considerável. E seria o simples rompimento desse padrão de inside bars, poderia levar o Bitcoin a captar boa parte dessa liquidez aqui, ó, de pessoas compradas, e isso faria o preço cair muito rápido, similar ao que aconteceu naquele pânico da Coinbase lá no começo da semana, né? No dia 28 de fevereiro, no começo da semana nada, na verdade isso aqui aconteceu na quarta-feira. Mas que a gente viu muita gente sendo liquidada, muita gente sendo estopada, movimentos voláteis no preço. Eu acredito que se a gente perdeu 60 mil dólares, isso poderia acontecer e de uma forma até muito mais intensa. E aí a gente começaria a fazer as correções. Então a gente vai ver fundos ascendentes no gráfico diário. Dependendo do quanto a gente retrair, a gente também pode ver fundos ascendentes aqui no gráfico semanal. E por isso eu vou ficar de olho numa região de curto prazo. Tá? De curto prazo para fazer trades menores, trades pequenos, às vezes comprar aqui para uma possível onda de euforia, cenário similar ao que a gente operou nesse momento aqui, nesse rompimento. Na região entre os 58 e os 55, eu acredito que é uma região muito saudável para pegar aquele flush e aquela retomada. E caso a gente não demonstre força, aí eu já vou ficar de olho nessa região aqui de Fibonacci, principalmente os 52 mil dólares. Eu acho que esse é um ponto muito crítico e saudável para o mercado retestar, porque é a nossa base de preço mais próxima de onde a gente está nesse exato momento. Aqui vai ter vários touros, várias pessoas compradoras já com as ordens prontas para entrar nesse exato momento, inclusive o que eu vou estar fazendo. Eu estava com uma posição que eu comprei aqui próximo aos 40 mil dólares, né? Na época eu falei que o preço aqui nessa região dos 47 estava muito esticado, né? Com a aprovação dos ETFs. E aí eu aproveitei para vender um pouquinho. Eu recomprei essa posição aqui. Não comprei tudo, então ainda estou com dólar. Por isso que eu não fui fazendo parciais ao longo do caminho. Porque se o preço em algum momento caísse, corrigisse, eu tinha dólar para comprar. Mas eu não queria perder munição, né? Perder a minha posição e perder valorização ao longo desse movimento. Até que chegou agora, onde a gente está no nível do mercado extremamente eufórico, as pessoas extremamente emocionadas e querendo comprar Bitcoin, querendo falar de Bitcoin. Meu DM lá no Instagram, né? O meu direct está cheio de mensagens de gente. Por onde que eu começo? O que eu faço nesse exato momento? Geralmente esses são os momentos de você repensar e colocar pelo menos um pouco de dinheiro no bolso. Eu não estou falando para você vender tudo que você tem em Bitcoin nesse exato momento. Eu não estou falando para você
ficar totalmente dolarizado e nem que uma correção vá acontecer, mas que é um local muito propício a você pelo menos garantir um pouco do lucro que a gente fez ao longo desse mês de fevereiro. Então, se você é uma pessoa que está muito posicionada, uma boa ideia é aproveitar para fazer essas pequenas parciais. E sobre os trades em altcoin, né? Ontem a gente comentou da Axel que simplesmente explodiu. Eu falei que a gente estava aqui fazendo um padrão de acumulação. Esse padrão ele rompeu, a gente estava fazendo um pullback na região das médias, então eu falei que era um trade em long muito interessante para a gente ficar de olho e ela simplesmente explodiu aqui para cima. Outra moeda que a gente está de olho também é a Jasmine, que fez um padrão de acumulação, começou a romper, fez o pullback, mas ainda não começou com o movimento explosivo seguindo a tendência de alta, certo? Então a gente ainda tem uma resistência muito forte, se superar essa resistência a gente pode ver movimentos aí fortes acontecerem. Outras moedas aí que a gente também tem que ficar de olho, tá? BIM nesse exato momento rompeu aquele padrão de continuação também, fez uma cunha descendente e está rompendo a cunha descendente, igual a gente comentou no vídeo de ontem. SUI é uma criptomoeda que está subindo agora nesse exato momento, mas simplesmente para fazer um ombro direito contra a cabeça, ou seja, um topo descendente aqui em gráficos maiores. Então caso a gente veja essa moeda continuando subindo sem volume expressivo, eu estaria interessado em abrir uma posição vendida nela, caso o Bitcoin continue sem corrigir, porque uma hora ele vai corrigir. Outras moedas também que eu tô de olho, Luna chegou na região de resistência que a gente vem falando, essa região vermelha que vem segurando o preço há bastante tempo, olha só. Então isso poderia ser uma possível bandeira de baixa no gráfico diário, caso o mercado venha a corrigir. Luna poderia dar excelentes oportunidades, mesmo porque já está rejeitando essa resistência há bastante tempo. Teve aprovação do ETF, teve alta do Bitcoin, teve o mês de fevereiro e Luna não conseguiu romper essa região. Se Bitcoin começar a cair, Luna pode cair também. FTT é outra criptomoeda, né, que eu já falei várias vezes, que é a criptomoeda da corretora falida FTX, que está numa tendência muito clara de baixa. Não está acompanhando a alta do mercado e as pessoas nesse exato momento estão desesperadas, tá? Elas estão desesperadas querendo achar uma moeda que não se valorizou para comprar. E essa é uma moeda que já está morta, a FTX não vai voltar, a FTX vai dar um calote nos seus clientes que ela mesma já falou que não vai pagar. O patrimônio que as pessoas tinham naquela época corrigido hoje vai simplesmente pegar o Bitcoin nas mínimas históricas que teve agora nos últimos anos e converter o patrimônio das pessoas e pagar ela. Então assim, ela é uma corretora que não tem grana para voltar, então não tem por que você investir uma criptomoeda dessas e caso, né, a gente veja um movimento de queda, FTT pode continuar caindo. E atualizando, né, a gente tá naquele trade em manta que eu comentei ontem, que tá meio que no 0 a 0. O stop estava aqui, como a gente já fez um topo descendente, eu desci esse stop para cá. E por que que eu escolhi manta especificamente para estar abrindo posição? Porque a Manta é uma criptomoeda que atualmente está muito comprada, tá? A gente tem mais de 4 compradores para cada vendedor nesse exato momento. O que significa que caso a gente veja um eventual movimento de baixa do mercado, tá? O Bitcoin rompendo os inside bars para baixo, esse tanto de liquidez aqui sendo captada, que é algo natural de se acontecer no mercado nesse exato momento, cara, Manta pode fazer um movimento similar ao que ela fez aqui nos últimos dias, quando o Bitcoin deu uma leve caída lá do 64 para o 60. Então se o Bitcoin perdeu 60 e vier testar mais níveis, Manta poderá facilmente se desvalorizar. Então a única posição que eu tenho ativa nesse exato momento é uma posição de hedge, uma vez que a gente já fez muito lucro em long nesses últimos dias. O mercado está muito esticado, eu acho arriscado de entrar em long agora que o mercado já subiu muito e que o Bitcoin não está mais com todo aquele gás, pelo menos não por agora. E caso ele venha corrigir, eu quero estar com algumas posições justamente para aproveitar essa queda, porque a gente está posicionado em Bitcoin, fizemos uma pequena parcial agora para garantir dinheiro. Então se o Bitcoin continuar subindo, perfeito, a gente segue lucrando. Agora se o Bitcoin começar a cair, eu estou com dinheiro para comprar Bitcoin, mas eu também quero estar com short em alguma ou algumas altcoins para valorizar esse dinheiro nessa queda e conseguir comprar ainda mais Bitcoin. Essa é
o cenário que eu tô de olho nesse exato momento. Não se esqueça do nosso apoiador do canal, né, a BingX, que está trazendo excelentes oportunidades para você, e o link está aqui embaixo no primeiro comentário fixado. No mais, não esquece também de me seguir nas redes sociais, que estão todas na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!